Olá pessoal, boa tarde. Hoje sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, diretamente da plataforma iônica da FTD. Vejam só, ontem nós discutimos na nossa aula de História, sobre a emancipação política de Alagoas. Nós já descobrimos desde ontem, eles ainda não sabiam, que foi em 16 de setembro de 1817 que o estado de Alagoas se emancipou, se separou de Pernambuco, ou seja, deixou de pertencer ao estado de Pernambuco, passando a ser um estado independente, certo? Exatamente há 203 anos. Eu solicitei para vocês em História, na aula de ontem, que vocês pesquisassem a origem e os fundadores do hino, do brasão e da bandeira do estado de Alagoas. E a nossa proposta da aula de artes para hoje é que vocês façam o desenho da bandeira do estado de Alagoas no caderno. Em seguida, dê um lindo colorido e identifique o significado de cada cor e de cada elemento que constitui essa bandeira do nosso estado, considerando a sua representatividade identitária do nosso pedaço de chão, do estado de Alagoas. Como eu já solicitei ontem, na aula de História, que vocês pesquisassem sobre o brasão, a bandeira e o hino, é bem provável, e todos tiveram acesso à imagem dessa bandeira e às informações relacionadas a ela. Então hoje é a hora de vocês usarem a criatividade e trazer essa imagem para o caderno, utilizando o lápis, vocês mesmos, com a própria mão de vocês. Não vai copiar, não vai recortar, não vai colar, é hora de vocês desenhar. Eu solicitei essa atividade porque eu acredito sim na potencialidade e na criatividade de cada um de vocês. E sei que logo mais, às 15 horas, me apresentarão pelo Google Meet, nosso encontro diário, desenhos belíssimos, bem como o significado de cada cor e de cada elemento que constitui a bandeira do nosso estado. Pois bem, use a criatividade, pesquise e traga para nós informações eficientes, informações corretas sobre as cores e os elementos da nossa bandeira. O que eles significam? Por que foi pintada essa cor? O que essa cor quer dizer? Por que colocaram esse elemento aqui? Esse peixinho, alguma coisa? O que isso representa? Então, a gente precisa pesquisar para se inteirar, ou seja, conhecer o assunto, para logo mais, às 15 horas, partilhar com o professor e os colegas no Google Meet o resultado da nossa pesquisa. Sabendo que um dará complementariedade ao outro. E todos, à medida que eu for fazendo a correção da atividade, logo mais, às 15 horas, todos vão aprendendo, se completando um pouquinho com o outro, com a pesquisa do outro, bem como com o desenho do outro, Lembrando que não se preocupem em querer fazer a imagem tal qual a do livro, a do computador que vocês encontraram. Cada um vai utilizar suas próprias ferramentas. O que eu quero é que vocês tenham cuidado de manter a máxima semelhança possível, usando a criatividade e a potencialidade que há dentro de cada um de vocês. Conto com a participação de vocês, conto sim com bons resultados dessa atividade e espero que vocês possam apresentar belíssimos desenhos e trazer sim, para mim e para os demais colegas, o que significa cada cor e o que significa cada elemento que constitui a nossa bandeira. Certo? Na nossa aula de matemática de hoje, eu convido você a pegar o seu módulo na página 127, que eu vou pegar o meu, tá? Nós estudamos nas últimas aulas de matemática os decimais. Primeiro começamos pelos décimos. Depois fomos para os centésimos. Em seguida para a comparação dos decimais. E agora nós vamos para a adição de números decimais. Certo? Adição de números decimais. Vamos lá. Pega o módulo de vocês e eu vou pegar o meu. Tá na hora. Pois bem, voltei. Aqui, na página 127, como eu falei para vocês, aí no módulo de vocês,
tem assim, adição de números decimais. É um assunto curto e que provavelmente vai ser muito fácil de vocês resolverem. Só quero deixar uma dica para vocês, antes mesmo de nós irmos para o livro. Quando eu for trabalhar qualquer operação com números decimais, o que vai me orientar é a vírgula. Se eu tivesse, digamos, eu tinha 2,75 mais 320,80. Numa operação com números decimais, eu tenho sempre que me orientar pela vírgula. Sempre a vírgula deve ficar uma abaixo da outra. Não importa se os números há mais números para um lado ou mais números para o outro. Independentemente disso, eu tenho que manter sempre a vírgula uma abaixo da outra nas operações com decimais. Mas vamos lá, vamos pegar o módulo para evidenciar de forma ainda mais concreta isso que eu estou falando. Vamos lá. Aí na página 127 diz assim: adição de números decimais. Luana foi a uma lanchonete, comprou um copo de suco e um pedaço de bolo. Já pertinho das 3 da tarde, né? A gente tá pensando em lanche, vendo essa história, né? Aí tem aí. Luana comprou um copo de suco e um pedaço de bolo. O suco custou R$ 1,50 e o bolo R$ 1,75. Para determinar o total de gasto nessa compra, calculamos 1,50 mais 1,75. Observe algumas maneiras de efetuar essa adição, utilizando cubinhos, barras e placas. Como nós sabemos, as placas valem um inteiro, as barras um décimo e os cubinhos um centésimo. Para representar 1,50 eu coloco 1 inteiro e 5 barras. Para representar 1,75 eu coloco 1 inteiro, 7 barras e 5 cubos. Pois bem, juntamos as placas, que são as unidades, as barras, que são os décimos, e os cubinhos, que são os centésimos. Em seguida, trocamos 10 barras, 10 décimos, por uma placa, uma unidade. Aí tem aqui, ó, juntando, quando eu juntei essa quantidade de placa, de barras, com essa daqui, no caso deram 12. Aí eu já juntei, já formou outra barra. Então, eu já tenho 1, 2, 3 inteiros. Aí mais 2 barras, mais 5. Logo, ela gastou R$ 3,25. 1,50 mais 1,75 é igual a R$ 3,25. Pois bem, na página posterior, 128, nós temos o passo a passo de como deve ser realizada a adição de números decimais. Observe que do primeiro ao terceiro passo, onde se dá a efetuação da adição, a vírgula permanece sempre abaixo da vírgula, certo? Como eu havia orientado para vocês no exemplo que eu trouxe no quadro. Chegou, ele tem lá 2 unidades, né? 5 mais 5 centésimos é igual a 5 centésimos. Aí colocou aqui, primeiro ele somou os centésimos. 0 mais 5 dá 5. Segundo, ele somou os décimos. 5 mais 7 dá 12. Terceiro, ele somou as unidades. Subiu colocou o 2 aqui, subiu 1 para a unidade, e aí 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Resultado, 3,25. Ou seja, 1,50 mais 1,75 é igual a 3,25. Certo? Vamos lá. Nas adições, nós temos as parcelas e a soma e a total. Agora vamos ver aqui, ó. Ler esse texto do balãozinho azul aí da calculadora. Escrevemos as parcelas uma abaixo da outra, de maneira que uma vírgula fique alinhada com a outra. Não esqueçam essa regra. Qualquer que seja o valor decimal que eu for colocar numa adição, ou em qualquer outro tipo de operação, uma adição ou uma subtração, eu tenho que manter a vírgula alinhada, uma abaixo da outra. Não importa quantos números vai ficar para um lado ou para o outro. O importante e o que vai garantir que a minha operação acabe exata é a manutenção do alinhamento das vírgulas, ou seja, uma abaixo da outra.
Em seguida, adicionamos os centésimos, depois os décimos, as unidades e assim por diante, certo? Nós vamos manter a vírgula uma abaixo da outra, mas sempre vamos começar a efetuar a operação do último para o primeiro, certo? Sempre mantendo a regra. Quando não são decimais, nós começamos pelas unidades. Mas como aqui tem decimal e já está em centésimo, primeiro a gente efetua os centésimos, depois os décimos, depois as unidades, se tiver dezena, depois as dezenas, centenas e assim por diante. Certo? Portanto, Luana gastou R$ 3,25 nessa compra. Agora nós temos a atividade que vai da página 129 até a página... Essa atividade é um pouco longa, tá? Vai da página 129 até a página 133. Em todas elas, vocês irão realizar adição com decimais. E a regra é sempre a mesma. Manter o alinhamento da vírgula e começar a calcular a operação a partir dos centésimos. Depois, os décimos. Depois, as unidades, as dezenas, as centenas e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, não esqueça, pode deixar o comentário aqui abaixo no balãozinho da plataforma Iônica ou tiraremos logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Desejo desde já um bom final de semana a todos, forte abraço, força e coragem. Vida e segue em frente e nos encontraremos às 15 horas pelo Google Meet. Tchau, tchau, forte abraço, boa aprendizagem.